Fala pessoas, dia 20/10, segunda-feira, mais um dia aí com vocês, mais uma semana começando, diversas notícias da América do Sul interessantíssimas, que Donald Trump tem feito umas mudanças e a galera tá sentindo bastante, né, muita coisa em relação à Colômbia, à Venezuela que a gente vai ter que conversar, porque por mais que a mídia fala que Donald Trump não está fazendo nada, está só sendo enganado, você percebe que não é bem a realidade. A gente vai conversar o porquê, né, por que está aí o pessoal tão nervoso, tão estressado na América do Sul. Lembrando, para ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E vamos porque Petro disse que operações da CIA na Venezuela pode afetar a Colômbia. Por que pode afetar a Colômbia? Porque o Donald Trump chama o presidente da Colômbia, o Petro, de traficante de drogas ilegais. Lembre-se, Donald Trump sabe muito bem que, vamos dizer assim, muito do dinheiro que entra nesses países, né, que o comunismo é muito alimentado e com as drogas, né, comércio ilegal de drogas, e por isso tem atacado aqueles barcos, que muita gente acha pouca coisa, mas com certeza, quanto será de dinheiro que cada barco daquele vale? Claro que no geral é muito pouco, mas ele vem pressionando e deixando as pessoas estressadas. 4 policiais são feridos por flechas durante protestos em frente à embaixada americana na Colômbia. É muito interessante o quanto que esses países como Venezuela, Colômbia, eles gostam de ser bem rústicos, né? A gente vai até ver aqui, vou até mostrar antes da hora, né? Com o facão na mão, o ministro da Maduro desafia os Estados Unidos. Eu não sei porque os eurasianos, ao invés de colocar um pouco mais de, vamos dizer assim, de coisas melhores nesses países que eles gostam de manipular, mas deixa com facão, flecha, né? Os caras veem isso nos Estados Unidos e acham graça. Trump acusa Petro de ser líder de tráfico e ameaça intervir na Colômbia. Então, o Petro já estava vamos dizer assim, percebendo que ia sobrar para ele, né? Porque ele sabe muito bem o que acontece na Colômbia, Donald Trump sabe o que acontece na Colômbia, e lembre-se, essa estratégia do Trump não é à toa. Ele vai cortando justamente o financiamento, o dinheiro que vem rolando nesses países, com o tráfico de drogas. Ele sabe que tirando esse dinheiro, enfraquece esses países, enfraquece essas ditaduras, que a Venezuela é uma ditadura, e ele vem fazendo isso bem devagar, porque não pode assustar, né? Petro acusa os Estados Unidos de violação de soberania depois de morte de colombiano em operação contra o tráfico. Então tinha colombiano aí nesses barcos, né? Ele falou que era um pescador, né? Vamos dizer assim, não tinha envolvimento, tava lá só pescando, né? Mas mesmo assim, os Estados Unidos atacam outro barco na costa da Venezuela, 3 morrem, né? E não param de atacar. É um atrás do outro, já perdemos as contas, tá? Troca de celulares e uma noite em cada lugar. Oficiais do regime de Maduro entram em paranoia, estão muito nervosos, parece aquele episódio do Pica-Pau que tem aquele misto teleguiado, né? Eles não sabem de onde pode vir, porque a CIA não é brincadeira. Os caras são muito bem treinados, ficam infiltrados em diversos lugares, eles nunca sabem por onde que pode surgir um agente da CIA lá. Se Donald Trump está falando que deu sinal verde, é porque já deu sinal verde faz muito tempo. Se chegou na mídia, os caras da CIA já estão observando Maduro e seus colegas, seus amigos há muito tempo, enquanto o navio da Marinha da Venezuela encalha durante o exercício militar. Não basta mostrar o facão, quando tem alguma coisa, embarcação recém-modernizada afundou parcialmente depois de manobra de rotina. Por isso que eu falo, os caras lá, vamos dizer assim, a China fica muito nervosa, né, com essa movimentação dos Estados Unidos para cima da Venezuela, mas dá armamento decente não dão, né? Vamos dizer assim, colocar uma estrutura melhor, por mais que aqui na mídia o G1 coloca já umas armas melhorzinhas, não tem facão, não tem pedaço de pau, e operações secretas da CIA, tensão sem precedentes pode levar à guerra entre Venezuela e Estados Unidos. Não existe muito um conflito real entre os dois países pela sua diferença, né? Mas enfim, nunca se sabe os segredos, o que tem escondido, né? Como a Rússia já ajudou, a China ajudou a Venezuela com algum tipo de armamento, mas eu duvido muito. Líder do MST fala em mandar brigadas para apoiar a Venezuela contra os Estados Unidos, né? Como você percebe aqui no Brasil, o pessoal também já está aí bem junto aí, bem, vamos dizer, uníssono com a Venezuela. Lá enfrentarão gringos que entrarão na Venezuela, já começa a falar de gringos. Lembre-se que não é só o Stedley, a gente vai falar de outra pessoa que não deveria estar falando essas coisas, que é realmente um acordo, mas Trump disse que Maduro ofereceu riquezas da Venezuela em troca de trégua. Falou, né, o jornalista chegou para ele, é verdade que isso aconteceu? O Donald Trump falou, aconteceu, e ele ofereceu tudo.
mas ofereceu tudo porque ele não quer, vamos dizer assim, ele não quer brincadeira com os Estados Unidos. Ele sabe que os Estados Unidos é perigoso para ele e encerrou a entrevista. Né? Donald Trump deixou bem claro. E o governo Trump anuncia a aposentadoria de comandante que questionou a operação perto da Venezuela. Lembra que chegou, né, o comandante, o Alvin, e a gente ficou se perguntando o que ele veio fazer. Muito provavelmente ele veio avisar do futuro, o que aconteceria, né, na Venezuela, o que aconteceria aqui na América do Sul. Pelo visto era contra, acho que estava alinhado com o governo anterior e por isso o cara já foi. E na Bolívia, como é que tá? Novo presidente, o Rodrigo Paz põe fim a 20 anos de governo de esquerda no país. Já vi o pessoal comentando, quem mora na Bolívia, né? O pessoal pergunta como ficam as relações com o Brasil após guinada política à direita na Bolívia. É vamos dizer, um político que seria o PSDB da Bolívia. É melhor do que uma esquerda total, né? Extrema, mas é um cara que muito provavelmente vai sim obedecer aos Estados Unidos, vai entrar na onda, mas a gente sabe que não é 100%. O Peru também tem aí muitos conflitos estão acontecendo, né? Todos os países da América do Sul estão mudando de bandeira, estão saindo da esquerda devagar. Às vezes não está indo para uma direita real, mas está bem diferente do que era no passado. Inclusive, Milei compartilha a publicação que diz que Venezuela financiou Lula. Aí você já começa a ligar os pontos. A Venezuela já está aí, né, com muitos problemas citados pelo Trump em relação ao tráfico ilegal de drogas. A Colômbia também. Aí você percebe que a Bolívia já recuou, já mudou, faz tempo que anda mudando. E agora você vê o Milei ligando o Lula a todos esses problemas. Lembre-se que a questão de terrorismo relacionado à facção ainda está de pé. Os Estados Unidos está pensando muito em relação a isso, né? Aqui você percebe que o regime chavista teria usado fundos públicos para apoiar campanhas políticas e projetos ideológicos em outros países, tá? Então, Milei já colocou Lula no fogo. Mas Lula quer incluir, mesmo assim, crise na Venezuela em conversa com Donald Trump, que aparentemente vai acontecer, né? Dizem, a gente vai falar do Mauro Vieira daqui a pouquinho, tá? Em encontro presencial, Lula deve alertar Trump que a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela pode desestabilizar a região. Como se os Estados Unidos ligasse para isso. Ele quer realmente desestabilizar porque ele não gosta do que está acontecendo lá. Centrais sindicais do Brasil condenam ações de Trump na Venezuela. Como sempre a gente sabe que o PT condena possíveis ações letais da CIA na Venezuela, assim como a China. E, sem citar os Estados Unidos, Lula disse que nenhum país deve dar palpite na Venezuela. Ou seja, ele sai em defesa da Venezuela em meio à movimentação dos Estados Unidos, enquanto ainda está fazendo o suposto acordo, que o pessoal acredita que ele quer fazer um acordo com os Estados Unidos. Lula, sobre a crise na Venezuela, o povo é dono do seu destino, e ele começa a bater de frente com os Estados Unidos, dizendo, Lula diz esperar que nunca mais um país fale grosso com o Brasil, né? Não citou o Trump, mas fica muito claro, ninguém é besta, né? A inteligência americana está de olho em tudo isso aí. Não ouse falar grosso com o Brasil, porque não vamos aceitar, diz o Lula. Tá todo mundo observando, tá todo mundo vendo, né? E quem fica com cara de bobo? Vieira diz que reunião com Marco Rubio foi muito construtiva, mas evita detalhes. Não, a gente não vai conversar, chegaram até ele, saiu correndo, não quis dar detalhes, mas sanções dos Estados Unidos ao Brasil permanecem após reunião entre Rubio e Vieira. Os caras foram lá, conversaram, Lula disse que estava tudo já acertado, e aí você vê que não muda nada. Olha só como o negócio é estranho. Foi uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio. Essa reunião começou como um encontro bilateral e a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos, tá? 20 minutos, imagina o cara sair do Brasil, vai lá para os Estados Unidos, é recebido, muita coisa a ser discutida, você imagina aí uma reunião de 2, 3, 4 horas, dura 20 minutos? Será que foi positiva mesmo? Eu acredito que ainda tem possibilidade, tem chão, os Estados Unidos está dando uma chance. Ele está deixando em aberto, porque ele sabe que o Brasil é o B do BRICS. Não é Venezuela, não é Bolívia, tá? Não é os países menores. Tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque eles sabem que o B do BRICS está sendo o frontman para atacar os Estados Unidos. Eles vão dar uma chance, vão respirar um pouco mais, o Brasil é um pouco maior, tem que ter toda uma cautela. Dariam, né, uma contenção de danos, aí esperaria, né, que o Vieira fosse aí
conversar, deixar as coisas um pouquinho mais tranquilas, mas pelo visto não foi. Rubio promete agir por encontro de Lula e Trump e não menciona o Bolsonaro. A torcida da mídia, não menciona o Bolsonaro. Trump mandou o Rubio cumprir negociações entre o Brasil e os Estados Unidos sobem de patamar. Aí a mídia começa a torcer, falar que subiu de patamar, as coisas estão maravilhosas, que não citou o Bolsonaro. Mas você vai ver que não é bem assim. Reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi transferida para a sala de guerra. Você imagina, o cara sai do Brasil, chega lá, é levado para War Room, ou seja, para uma sala de guerra. O cara já deve ter ficado com medo e durou só 20 minutos. Provavelmente o Marco Rubio falou o tempo todo e falou o seguinte: você sabe muito bem o que vai acontecer? A América do Sul está sendo já mudada e o Brasil é o próximo. E vocês vão ter que começar a se adequar. Se vocês se adequarem, a gente pode deixar vocês um pouco mais tranquilos. Se vocês não se adequarem, a gente vai começar a pressionar mais. Eu acredito que foi assim a conversa. E por isso que não teve solução e as sanções não foram tiradas ainda. Então o Vieira veio no Brasil, né? O Mauro Vieira veio ao Brasil, conversou com o Lula e eles vão decidir se vai recuar ou não. Tudo vai depender do Lula, que aparentemente nas suas falas ali, como a gente viu, não vai recuar tanto. Claro que os Estados Unidos dizem que estão dispostos a esquecer Bolsonaro, seu acordo com o Brasil foi bom para eles. Torcida da mídia, é isso que a mídia gostaria, esse é o sonho. Não tem nada a ver. A oposição brasileira aqui será fortalecida de qualquer forma, não importa o nome. O melhor nome, com certeza, é Bolsonaro para os Estados Unidos, porque é um nome mais forte. Mas caso dê tudo errado, porque tem muito bater de cabeça, eu nem vou citar brigas da direita aqui. Porque se eu citar, eu vou fazer parte de todo esse problemão que é a direita. Que os Estados Unidos devem olhar para o Brasil e passar uma vergonha tremenda. A direita brasileira passa uma vergonha tremenda com os Estados Unidos. Que era para ser um negócio simples. É para o Trump olhar para o Brasil, quais os nomes? São esses? Age em conjunto, uníssono e pronto. Mas tem uns projetinhos de poder aí, né? Um pessoal com uns planos meio mirabolantes que não tá dando certo. E os Estados Unidos sabe, ele vê, ele percebe. Tem muito nome ruim. Muito nome ruim. E aí fica complicado, né? Meio que eles... minha preocupação, os Estados Unidos falam assim, o Brasil tá tão difícil, tá tão complicado, os caras dominaram tanto, que a gente fica com a Argentina, fica com a Bolívia, fica com a Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, ou seja, o Uruguai, Paraguai, Chile e o Brasil que se exploda. Aí complicou. Aí vocês podem chorar, porque 2026 vai ser complicado. Milhares saem às ruas nos Estados Unidos e na Europa em protestos no Kings contra o Donald Trump, chamando ele de rei. Né? A gente sabe muito bem que esses protestos são aí, vamos dizer, movimentados pelos Soros. E é claro que o Donald Trump vê isso aí, né, vê os bonecos na rua e tira sarro. Ele fez uma postagem em IA em que usa coroa e despeja fezes sobre manifestantes, tirando o maior sarro. O pessoal acha coisa, né, muito, vamos dizer, exagerada. Eu também às vezes interpreto isso, mas eles não estão nem aí. Então, eles enfrentam a esquerda no deboche mesmo. O Trump considera punir Espanha com tarifas por gastos com defesa da OTAN. O pessoal não gosta das tarifas, né? Trump afirma que tarifas de 100% contra a China são insustentáveis e diz que encontrará Xi Jinping. O pessoal fala assim, mas essas tarifas não está errado. Mas Trump diz que utiliza tarifas como forma de parar guerras. Porque ele poderia muito bem ameaçar todo mundo de tiro, mas aí não fica legal, né? O pessoal já chama ele de autoritário, de ditador, sem fazer nada demais. Quando ele põe tarifas é para realmente o soft power, seria a questão mais tranquila da coisa. E é claro que a mídia vai sempre encher o saco dele. O Trump se enrola ao pronunciar nome de medicamento e viraliza. Pergoveres, ele nem errou o nome, tá? Ele falou certo 2 vezes, mas ele mudou só a sílaba tônica ali e o pessoal já fala que ele se enrola. Não se enrolou. Trump reconhece risco de ser enganado por Putin. Aí ele fala, eu fui enganado por toda a minha vida pelos melhores dos enganadores. Mas ele fala que sempre ele consegue sair um pouco por cima, porque a situação é isso que ele pode fazer. O que ele está fazendo, inclusive, são movimentações que ele nem precisava tanto, porque os Estados Unidos não depende da região ali, mas ele vai o quê? Colocar a sua controle, né, mundial, precisa ter esse controle. Os Estados Unidos ele tem esse papel de controle como um dos maiores países do mundo, né, para enfrentar esses blocos comunistas, porque se não existisse os Estados Unidos, nós já estaríamos aí virando Cuba, tá? Netanyahu acusa Llamas de violar cessar-fogo e ordena ações enérgicas, né? A gente já sabe que isso aqui é uma coisa que aconteceria, né? Llamas diz ter entregue todos os corpos de reféns que conseguiu achar, olha o nível da conversa, e Trump dá ultimato ao Llamas: não teremos escolha a não ser matá-los.
Simples assim. Você percebe o nível da situação. A gente falou que isso poderia acontecer e realmente se os Estados Unidos vê que a situação está bem complicada, provavelmente as coisas vão escalar. Eu não acho que o Llamas vai se arriscar tanto, mas vamos observar, né? Enquanto isso, jornalistas estão abandonando seus escritórios no Pentágono. Você percebe aí que isso aí incomoda muita gente, né? Os jornais e TVs dos Estados Unidos se recusam a obedecer censura prévia imposta pelo governo Trump no Pentágono. Incomoda quem? Incomoda o pessoal dos George Soros, dos jornais, da mídia militante, que gostaria da liberdade absoluta de falar o que eles querem contra o governo americano, falar inclusive fake news e viver com essa tranquilidade toda, como assim acontece no Brasil. Só que os Estados Unidos é diferentinho, né? Eles vão observar, vão ver o que está sendo dito pela mídia, se for mentira, se for algo que não vale a pena, eles vão boicotar, eles vão cortar, e claro que os caras vão reclamar bastante. Seria mais ou menos o que a Globo News faz aqui no Brasil, Terra, UOL, todos esses achariam muito ruim, mas os Estados Unidos não está para brincadeira, né? Padilha, que risco minha filha de 10 anos gera para os Estados Unidos, né? Ele que perdeu seu visto. E o da família? Nenhum, ela não gera problema nenhum, mas o pai é complicado. O pai realmente faz parte de um governo que eles querem destruir, porque não faz parte dos planos dos Estados Unidos. Por N motivos. Vale Tudo teve cena pró-campanha de Lula sobre soberania. Novela que eu não assisto, o pessoal enchendo os bares aí de São Paulo, assistindo como se fosse algo incrível. Se eu não me engano é um remake essa novela aí, né? Não sei que o pessoal tá tão empolgado, se mudou alguma coisa, porque eu não vejo TV. E o governo Lula nega ter feito publicidade em capítulo final de Vale Tudo. Falou, não coloquei dinheiro nisso aí, não mexi. Por mais que a autora de Vale Tudo se encontra com o Jorge Lula no Palácio da Alvorada, coincidências. Alinhada politicamente à esquerda, Manuela Dias fez fotos em clima de descontraído com o Jorge Lula, tava aí toda amiguinha, mas não teve nenhum tipo de financiamento, por mais que essa cena aqui, né, toda com uma música e o personagem fala o quanto o Brasil... Não citou a palavra soberano, mas falou mais ou menos tudo isso, que o Brasil é maravilhoso, defendeu até as maquininhas, que coisa mais fofa, né? Lula vê surra nas redes e pede que a esquerda brasileira melhore a comunicação, fala, olha, tá complicada a situação, vamos melhorar aí, porque a novela, pelo visto, não foi o suficiente, e diz que 2026 é ano sagrado e que a esquerda não sabe conversar com evangélicos. Por que é sagrado? Repeti diversas vezes aqui. Se 2026 eles conseguirem, como diz aí, né, o publicitário do Lula lá, se ele realmente está com a eleição na mão, o Brasil nunca mais terá direita, ou, vamos dizer assim, algo que aparenta ser direita. Simplesmente o Brasil será dominado para sempre e se tornará o B do BRICS definitivo, tá? 28 milhões dizem viver área dominada por facções e milícias, diz a Datafolha. E aqui a gente vai começar a ver, né, toda essa questão aí. Já está com a eleição na mão. Então vocês vão ver continuação de tudo isso aqui, né? De áreas dominadas, dívida do Brasil que deve chegar a 98% do PIB em 5 anos, né? Porque o país não anda, custo do Brasil impõe pesado o fardo da economia e mobiliza o setor produtivo por medidas, né? Então você vê a Selic muito alta, né? A inflação corrói margens e aumenta o preço final dos produtos industrializados. Tudo isso vai aparecendo. O Brasil terá rombo fiscal mesmo com recorde de impostos em 2025. O país nunca coletou tanto dinheiro dos pagadores de impostos, mas, mesmo assim, misteriosamente, as despesas não param de subir e elevam a dívida pública. Que coisa mais absurda, né? Enquanto indígenas relatam escolas cobertas de palha, sem paredes nem piso, né? No Acre chove mais dentro do que fora, porque o Brasil é muito bom, né? Tudo aí retornando, esses impostos absurdos, retornando em o quê? Serviços maravilhosos. População em situação de rua cresce 142% desde a pandemia, já chega a 350 mil. Isso é um número que a gente fala dos oficiais, vai saber quantos não tem mesmo. Enquanto tudo isso acontece, 1,7 milhão de brasileiros já trabalham por meio de aplicativos e têm renda maior que a média, né? Então já estão de olho na renda, trabalhadores por aplicativo possuem renda mensal acima da média, diz o IBGE. Por que será que eles estão de olho nesse rendimento, né? Como o número de trabalhadores de aplicativo cresce 25% no Brasil em 2 anos, carga horária maior eleva a renda, que muito provavelmente pode se tornar em mais tributos, né? Vamos dizer, arrecadar mais. E salário mínimo no Brasil deveria ser cerca de 5 vezes maior, entenda. Se você pegar o salário mínimo dos Estados Unidos e converter para real, você vai ver que realmente deveria ser muito mais do que eles falam.
Mas o brasileiro consegue sobreviver. Mesmo pagando tudo isso de imposto, ele consegue sobreviver. Né? Mas claro que tem coisas mais importantes, porque a Anitta, Juliette, Deolane e outras artistas, como a Angélica, pedem que Lula indique uma mulher negra ao STF, todas fazendo o mesmo discurso. Nunca é a hora, cotadas ao STF relatam frustração com a escolha de Lula, ficaram tristes. Mas é só se perguntar, esse cara aqui escolheria uma mulher para o STF? Com certeza não, né? Com certeza não, porque é assim que comunista funciona. Eles podem tentar enganar, podem tentar falar que são globalistas, mas os caras não enganam. Né? Eles vão agir sempre da mesma forma, bem vermelho. E falando em vermelho, como cristãos tentam contornar perseguição na China com igrejas secretas. Pois é, a gente vê aí muita gente falando assim, né? Aparece muitos canais dizendo que a China tem liberdade, muita gente acredita que a China tem bastante liberdade, mas você não pode fazer quase nada. A gente chegou a comentar num vídeo exclusivo, né? De uma pessoa que pegou um projetor e falou palavras, pôs num prédio assim, palavras contra o governo chinês. Demorou 50 minutos para a polícia chegar na casa do cara e tentar buscar ele. Tiraram, logicamente, a projeção, mas o cara foi esperto e ele ativou via controle remoto e já estava bem longe e fugiu do país. Lembre-se, lá não tem nem YouTube, né? Não existe. As redes sociais que você tem aqui no Ocidente são totalmente diferentes na China. Né? Mas é claro que o Ministério da Saúde anuncia parceria com o laboratório chinês, né? Que a gente sabe que lá os negócios é onde acontece, né? Nova variante, inclusive, de vírus da gripe detectada na China preocupa cientistas. Isso aqui não pode parar de aparecer para as pessoas ficarem, né, preocupadas. Mas é a China, né? Que é vamos dizer assim, é o C do BRICS. Lembra, BRICS é BRICS e os caras vão lutar ao máximo até o fim dos tempos para fortalecê-lo, para enfrentar os Estados Unidos. Lula decide, claro, indicar Jorge Messias como novo ministro do STF. Diz aqui a matéria, não sei se está, mas diz o principal cotado. O Messias pode ficar até 30 anos como ministro do STF. Mas é interessante que já tem um papo muito estranho que o Flávio Dino está saindo. Então tá meio preocupado, não sei o que está acontecendo, não sei se realmente é real. Barroso decide votar sobre a descriminalização do aborto em seu último dia no STF, saiu atirando, não deu muito certo, que a maioria vota contra a liminar de Barroso sobre enfermeiros em aborto legal, perdão. Enfim, tentando, né? O STF também tem outras pautas aí, globalistas, derruba a proibição de ensino de identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. Então estão fazendo o seu trabalho, enquanto também há o bater de cabeças justamente por causa da Lei Magnitsky, que vem corroendo aos poucos, né? Muita gente fala assim, não, mas não acontece nada com essa Lei Magnitsky. Não acontece nada porque na geopolítica é tudo, vamos dizer, muito demorado mesmo, né? Você coloca uma sanção, coloca a outra e deixa arder, deixa a coisa ferver, deixa corroer, né? E Gilmar sugere terapia, chama Fux de figura lamentável durante discussão, né? Após discussão nos bastidores, Fux abandonou o plenário do STF durante críticas de Gilmar a Lava Jato e deixa o negócio correr. Porque tem muita coisa a ser resolvida por aí, né? Tem a Venezuela, tem o Peru, tem a Colômbia, tem a Bolívia que já deu um jeitinho, né? Então as coisas vão aos poucos, né? PF avança em investigação sobre o pastor Silas Malafaia. Como estão avançando para cima deles, eles avançam para cima de certas pessoas que nunca tiveram problema, agora tem, como o Silas Malafaia, né? E claro que a Folha às vezes dá uma dessas, né? Depende de quem está escrevendo e fala, cura para a calvície? Discordo. Os carecas assumidos são irresistivelmente sexys. Olha o nível da matéria da Folha, né? Meu Deus, não tem como mais puxar o saco. Mas enfim, ainda tem o Estadão falando a última tentação do Supremo. Ao flertar com a ideia de criminalizar a desinformação pela via jurisprudência, STF arrisca romper com a separação, né, de poderes, abrindo senda perigosa para a democracia. Já começa a dar umas cutucadas, né, como por exemplo o golpe silencioso da internet brasileira. Em nome da modernização regulatória, o modelo que fez da internet nacional uma referência de liberdade e governança democrática está ameaçado, que é a questão da internet, que o Lula já reclama de quem manda bom dia no WhatsApp e critica o uso excessivo das redes. Não tem o que falar, né, toda hora, porque o WhatsApp é do Meta. Simples assim. Aos poucos vão colocando essa ideia. Para que redes sociais? O problema vai se colar.
vai ser bem difícil, né? Moraes autoriza a festa de 15 anos de filha de Bolsonaro em casa, pelo menos isso, porém, ao mesmo tempo, ele reabre inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF e não vão parar, sempre vão achar algo novo. E para piorar, o Alcolumbre ajuda o governo e cancela a sessão do Congresso, apoiando. Aí o STF já bloqueia investigações da CPMI, do INSS e geral revolta no Congresso. Mas você vê que a INSS queria usar o irmão para atingir Lula, diz Pimenta. Então é um lavando a mão do outro e um ajudando o outro. Então o Alcolumbre aí com o Senado ajuda o governo, aí chega o STF e ajuda também o governo com o INSS, porque, como diz o próprio Pimenta, queriam usar o irmão do Lula para atingir o Lula, né? Bem simples, né? E do nada aparece o Maia, quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente. Tem muito chão para rolar ainda, muita coisa para acontecer. É claro que aí o Lula está fazendo todo o possível, né? Vamos dizer assim, tentando até ônibus grátis, um monte de coisa. Mas as coisas mudam, né? O brasileiro, ao mesmo tempo que ele espera resultados muito rápido, ele muda de ideia muito rápido. Nunca sabe o que vai acontecer em 2026, ainda mais com essas revoltas tão absurdas no Peru, etc, né? Lula dá aval para ministério retomar área de 40 bilhões de reais cedidas ao Exército em Brasília. O nível do valor, né? Isso aqui é para mostrar o quão humilhado quando estão sendo humilhadas as Forças Armadas, sendo tirado as coisas, né? Fizeram todo esse barulho, né? Chegaram tão próximo à esquerda e estão perdendo. O governo diz que estuda oferecer transporte gratuito no país, mas a conta não fecha, porque a gente viu lá a arrecadação e nunca tem dinheiro. Mas, enfim, os caras vão tentar de tudo em 2026. Como o próprio disse o Lula, se em 2026 eles conseguirem, eles estão feitos. Se não conseguir, o pau quebra, né? Vai ser muita loucura, mas a tendência é seguir o que os Estados Unidos está fazendo. A gente vai ver aqui, olha só como as coisas estão no mundo. Ó. Novo filme de Leonardo DiCaprio cotado ao Oscar fracassa e dá prejuízo. Ele era o queridinho, era o cara das queimadas e falava contra o Bolsonaro. Agora o cara tá realmente indo... As coisas não estão fluindo para essa galera. Estão perdendo dinheiro, não estão alcançando o que gostaria. Parlamento português aprova a proibição do uso de burca em espaços públicos. Ou seja, eles não podem chegar e, vamos dizer assim, bater muito de frente. Então eles proíbem a burca. Ele já começa a afetar os imigrantes lá, porque é tendência. Claro que tem lugares que estão ruins, por exemplo. Entenda por que Londres se tornou um centro global de roubo de celulares. O Museu do Louvre em Paris é fechado após invasão e roubo de joias. Porque eles querem, né, fazer a Europa um Brasilzão. Essa situação aí calamitosa, com muito roubo, com muitas agressões, é a tendência que os globalistas querem fazer. Porém, saiba, né, os tempos mudam. A Europa ainda resiste bastante, mas o resto do mundo você percebe, ainda mais os países que são um pouquinho mais fáceis de manipular, como a América do Sul, os menores já estão mudando bastante, tá? Claro que a torcida aí da mídia é que o Donald Trump falhe, que vá falhar em seus projetos, mas aparentemente está tudo ok. Pessoal, vídeo exclusivo foi postado hoje, né? Desculpem os erros aí, a fala ruim, mas a gente vai tentar fazer mais vídeos, tá? Prometo pra vocês, a gente já começa a colocar as coisas em ordem essa semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me perdoem qualquer probleminha e qualquer erro, mas a gente tá aí junto praticamente todos os dias, se não é nesse canal, é nos outros também que preciso atualizar, mas estamos aí sempre juntos, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.